Olá, pessoal. Meu nome é Marise Souza. Eu sou aluna de Letras e Literatura pela UF, consórcio com o CEDERJ. Nessa aula, nesse vídeo, a gente vai falar de Teoria da Literatura 1, aula 4, que trata de ficção, realismo e referência. Vamos lá? Gente, olha que pergunta. A ficção é uma necessidade social? De acordo com essa aula, é sim. E a gente vai entender por quê. Mas primeiro a gente precisa pensar o seguinte: o senso comum, que a gente já falou lá no primeiro vídeo, ele não vai muito com a cara da ficção, não. Para o senso comum, ou seja, aquilo que a maioria das pessoas acredita de forma, vamos dizer assim, herdada, né, tradicional, diz o seguinte, que a ficção ela não diz verdades, né? E que o bacana mesmo é o mundo real, né? Que ele sim, ele é objetivo, ele é concreto, ele fala a verdade, a realidade. Então vamos ver como é que isso evolui? Vamos, está interessante essa aula. A literatura imita a vida. A gente já ouviu muito essa frase, mas tem gente que não concorda com isso. E um importante filósofo, um conhecido filósofo, que a gente vai falar agora, ele diz que essa imitação da vida é desprezível na literatura. Meu Deus, vamos ver quem é. René Descartes, que viveu entre os anos 1596 a 1650, um filósofo francês super renomado. E ele admitia, sim, que a ficção estimulava a mente e tal, mas que a ficção é desprezível porque ela distorce a realidade. Ela faz as pessoas crerem naquilo que é impossível. Vamos situar aqui Descartes no período do iluminismo, do positivismo, onde só aquilo que era comprovado cientificamente é que era tomado como verdade. Então era uma era que procurava certezas absolutas. E aí a ficção não pegava muito bem nessa época, não é mesmo? Já o teórico alemão Wolfgang Leiser, do século XX, ele afirma que a ficção é um componente incontornável das sociedades humanas, ou seja, não dá para viver sem ficção. Isso é muito interessante a gente pensar, né? E esse autor, esse teórico, ele, nas suas obras, ele cita um exemplo dos romanos na antiguidade, onde quando havia um crime cometido por alguém que não fosse cidadão romano, e esse homem ou essa pessoa, né, precisasse ser punido por esse crime, ele era ficcionalmente, vamos dizer assim, fingia-se, né, que essa pessoa era um cidadão romano, para que ele pudesse ser condenado e penalizado por esse crime. Interessante, né? Agora, depois que ele sofria a sua penalidade, vamos supor, ele ia ficar preso numa masmorra lá, etc. Ele perdia a cidadania romana. Brincadeira, né? Para os autores que defendem a ficção, existem algumas visões. Por exemplo, quando a gente entra nesse mundo ficcional, o mundo amplia os seus horizontes, porque a gente tem contato com situações, com personagens, com vivências que jamais teríamos no nosso mundo, entre aspas, real. Porque a gente vai ver nessa aula que essa coisa do mundo real também é bem questionável, né? E nós
apesar da ficção abrir todo esse horizonte de experiências, de vivências, a gente tem na sociedade, né, na cultura ocidental, um ceticismo acumulado. Essa coisa de só acreditar naquilo que eu posso pegar, ver, naquilo que realmente faz parte do mundo real. Então, quem realmente acredita nisso, né, que a ficção não vale a pena, diz que a literatura não pode produzir conhecimento. Será? Bom, interessante também é que alguns autores dizem o seguinte: quando a gente sai um pouco do mundo real e mergulha na ficção, por exemplo, de um romance, e aí você observa ali a vida dos personagens, a vida daquela sociedade e tal, quando você volta para a sua vida cotidiana, você pode até dar um novo significado para as coisas que você está vivendo. Então, a ficção também tem esse papel de ressignificar a realidade da nossa vida, porque a gente se distancia dessa realidade e mergulha na ficção. Então, isso é muito importante também, é um valor assim inestimável da ficção para a gente. Pode até mudar a nossa perspectiva, derrubar paradigmas, fazer a gente mudar nosso modo de pensar e de agir, né? E aí entra a parte das referências, que são aquelas que o leitor conhece, né, a partir da realidade. Então, por mais que você crie, que você escreva uma obra literária de ficção, sempre essa ficção foi buscar referências no mundo real. Isso é muito importante reconhecer. Não existe nenhuma ficção totalmente absoluta. Tem sempre alguma relação, alguma referência que é procurada no mundo real. Antes da gente entrar no realismo, naturalismo, ficou faltando eu falar o seguinte, que a ficção na literatura muitas vezes ela é usada para legitimar alguma questão histórica. Por exemplo, os romances históricos que contam a vida de, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Getúlio Vargas e tantos outros personagens históricos importantes, muitas vezes a intenção desses romances é legitimar a história dessas pessoas, mesmo que haja alguma, vamos dizer assim, mudança, algum tipo de conteúdo que não seja real, mas é esse o objetivo também da ficção, um dos objetivos da ficção. Vamos falar agora sobre o realismo e naturalismo, que foi um movimento literário, não só literário, mas artístico também, do século XIX. Então, aquela história da literatura imita a realidade, isso é levado ao pé da letra nesse período aí literário do realismo-naturalismo. Então, eles querem mostrar o mundo real tal como ele é. Daí, gente, os textos escritos nesta época, eles eram do tipo textual narrativo e o narrador estava sempre em terceira pessoa, para caracterizar a impessoalidade, ou seja, não pode ter subjetividade nesse tipo de texto. Eram textos muito longos, descritivos, detalhados, porque a finalidade deles era mostrar o mundo real, detalhar o mundo real, a natureza, os fenômenos naturais, com bastante riqueza de detalhes. Aí vem o seguinte questionamento, né? Tudo é questionável aqui. E a gente não sai com uma verdade absoluta nunca, né? Como falar de linguagem, né? Relacionar linguagem na literatura com o realismo? Porque, veja bem, vamos supor, eu tenho assim uma paisagem no campo, né? E aí algum pintor vai lá, retrata aquela paisagem da forma mais fidedigna possível. Por mais que ele faça isso, né,
nunca será idêntico ao momento. Porque enquanto ele estava ali retratando, passou um vento, passou uma borboleta, a pessoa que ele estava retratando se mexeu. Assim também na literatura realista. Quando você escreve sobre o mundo real, você já está, de certa forma, interpretando esse mundo real, ou seja, não tem como negar a subjetividade nesse processo. Não existe assim uma máquina, algo que não tenha sentimentos e que possa escrever por si só sobre o mundo real. É a visão daquele observador. Então não existe essa neutralidade absoluta, né? Sempre vai haver a subjetividade. E tem mais, né? O que era real, considerado verdade absoluta no século XIX, hoje já é assim considerado algo superado. Muitas verdades absolutas daquela época, né? Por exemplo, a raça branca era superior às outras raças, as mulheres eram seres inferiores, a terra era plana. Então, assim, muitas coisas caíram por terra. Então, até que ponto esse realismo foi realmente a reprodução da realidade e até que ponto esse mundo real que a gente diz que é tão real, ele existe de verdade? Ou ele não é assim fruto da nossa percepção num contexto sócio-histórico, daquele momento ali que a gente está vivendo. Então, a diferença entre a literatura ficcional e a literatura do realismo é a seguinte: a literatura ficcional ela trata do que poderia ser, e a literatura ligada ao realismo ela trata do que é, conforme a gente já conversou. E aí vem uma citação na apostila muito bacana sobre Aristóteles. Então ele dizia o seguinte, que o historiador diz as coisas que sucederam, ou seja, aqueles fatos que realmente aconteceram. E o poeta diz as coisas que poderiam ter acontecido. Então é algo que está na imaginação, né? Poderia acontecer, de repente aconteceu ou não. Não tem compromisso com a realidade. E aí, né, gente, para fechar com chave de ouro esse vídeo aqui na rede, a gente retoma o conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio. Alguém já viu um rio com 3 margens? Então, a terceira margem do rio, ela não existe no mundo real, ela existe no mundo ficcional. Mas a gente só consegue entender o título desse conto porque a gente conhece o mundo real e sabe que o rio tem apenas 2 margens. Então a gente começa a compreender o seguinte, que essa terceira margem do rio é algo simbólico, é uma linguagem conotativa que foi usada pelo escritor de forma criativa e lendo o conto você consegue captar o que seria essa terceira margem do rio, né? Bom, gente, aqui eu fiz algumas anotações, vou só fechar esse vídeo dizendo o seguinte, né? Que a gente meio que classifica o ficcional em oposição ao real, porque o real seria algo estável, permanente, contínuo, e o ficcional ele é atemporal, né? Ele assim não tem compromisso com a estabilidade, ele é dinâmico, ele é impermanente. Não existe ficcional absoluto, isso aí a gente já falou, né? Por causa das referências ao real. Então, pode ser um filme de ET, mas os ETs, de repente, vão ter perninha, braço, vão ser humanizados, né? Vão falar. Outra coisa interessante é que as crenças, os desejos dos personagens fictícios, né? Você lê um romance
e ali você vê os personagens acreditando em coisas, né? Desejando coisas, prometendo coisas. Tudo isso tem referência no mundo real. Existem pessoas muito parecidas com aqueles personagens retratados na literatura ficcional. Isso, gente, reforça aquela ideia de referência que a gente falou anteriormente. Então, acabamos por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.